Aleluia, mais uma vez, boa noite a todos vocês, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8:15. Quem está com frio, diga amém. Ninguém está com frio? Tá bom, então. Bom. Romanos 8:15, Romanos fica depois de Atos. Todos encontraram? Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós só viemos aqui para ouvir a Tua voz. Que a Tua voz, ela transforma. Que a Tua voz, ela acalenta o nosso coração. A Tua voz, ela nos dá direção, nos dá visão. A Tua voz nos orienta. Pai, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos ouvir, porque aquilo que o Senhor falar conosco certamente mudará a nossa vida, mudará a nossa história, mudará, Senhor, a realidade das nossas casas e das nossas famílias. Então um pedido nós fazemos ao Senhor: fale conosco. Pai, eu não tenho nada, eu não posso nada se o Senhor não estiver comigo, mas me usa nessa noite, Pai, que o Teu Espírito venha com o Teu Espírito de paternidade sobre essa casa, nos abraça, nos leva para mais perto do Senhor, que a Tua glória, que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Podemos assentar? Antes que eu me esqueça, nós temos um grupo no WhatsApp agora que é exclusivo para membros da igreja. Lá ninguém pode escrever, então fica tranquilo que ninguém fica mandando figurinha de bom dia, aquelas flores, aqueles vasos. Só você clicar no link que você vai direto para aquele grupo no WhatsApp. Os recados sempre vão estar lá, os links sempre vão chegar lá primeiro. Por exemplo, se nós citarmos algum vídeo aqui durante que a ministração, esse link vai para aquele canal, tá bom? Então, ao terminar o culto, esse link vai estar disponível nos grupos de célula e nos grupos das redes, tá bom? Se você não faz parte de nenhum, vem aqui falar comigo, tá bom? Que eu vou enviar o link para você não ficar de fora. Sabadão nós temos Rede Free, eu vou para São Paulo em uma conferência da igreja, a gente vai chegar à tarde, eu tenho um aniversário para ir, mas vamos estar aqui sábado à noite, porque eu tenho muita novidade para trazer para a Rede Free, fechou? Vocês não podem ficar de fora, eu tenho novidade da hora para vocês vão curtir, tá bom? O documentário do missionário, vai lá, assiste, deixa o seu like, se inscreve no canal, estou parecendo youtuber, né? Compartilha, é um testemunho que pode alcançar vidas, que pode transformar a vida. Sabia, pastora, que se a igreja alcançar 1000 inscritos, o canal da igreja, ele já monetiza? Então nós precisamos alcançar 1000 inscritos, porque precisa de 1000 inscritos e mais não sei quantas horas de vídeo, e essas horas nós já alcançamos faz muito tempo. Então o que eu queria pedir para você? Pede para um amigo se inscrever lá, para ver se nós chegamos aqui nesses 1000 aí, para nós monetizar aquele canal em nome de Jesus, amém? O que eu vou pregar aqui para você, eu já quero te pedir perdão, porque eu vou te desviar hoje. Eu vou te apresentar um Deus novo para você. O que eu vou pregar aqui para você nessa noite, eu com certeza um dia eu quero repetir isso, porque é algo que muitas pessoas precisam ouvir. Nossa, nossa, é um sermão maravilhoso. Não é um sermão maravilhoso, é um sermão muito simples, porém é uma mensagem que precisa cravar no seu coração. Você não pode se esquecer mais disso. Eu quero te apresentar um Deus, o tema aqui da ministração é Deus é Pai. Você vai me dizer, mas você já falou bastante sobre isso. Fato, eu já falei bastante sobre isso, mas não te apresentei dessa forma que eu quero te apresentar aqui nessa noite. Eu ouvi uma entrevista de Whindersson Nunes. Vocês conhecem o Whindersson Nunes?
toda ministração que eu faço é algo que eu ouço, e aí Jesus fala comigo, não, isso é assim, e aí, o Whindersson Nunes, ele deu uma entrevista, falando assim, ó, eu frequentei a igreja por 10 anos, por causa de um amigo, eu ia lá porque eu gostava. O Whindersson Nunes frequentou a igreja por 10 anos, depois... Quantos Whindersson Nunes que nós não devemos ter aqui nessa noite? Homens e mulheres que vão para a igreja, que amam estar na igreja, mas vão por causa, muitas vezes, de uma amizade. Alguns vêm porque o ambiente é legal ouvir sobre Jesus. Alguns vêm para não chatear o esposo, alguns vêm para não chatear a esposa, alguns filhos vêm para não chatear os pais. Mas entenda isso, as pessoas muitas vezes até obedecem a Deus porque tem medo do inferno e não porque tem prazer em andar com Deus. Entenda isso. As pessoas que ela não encontra com o Deus que é Pai, elas se encontram com a religião. E aqueles que se encontram com a religião, uma hora eles vão cansar da religião. Uma hora eles vão desistir. Foi o que aconteceu com o Whindersson Nunes. Muitas vezes começaram a dar para ele regras, não faz isso, não pode aquilo outro, etc e tal, e de repente ele, porque ele não se encontrou com Deus Pai. Quando eu encontro com Deus Pai, eu tenho prazer em caminhar com aquele que é o meu Pai, não aquele que é meu chefe, nem meu Senhor. Ele é meu Pai, Ele me ama, eu sou amado por Ele. Quantos que muitas vezes falam, eu vou na igreja, mas não sinto nada, eu vou na igreja, mas parece que nada muda, eu vou para a igreja, mas eu não me sinto amado, porque você se encontrou com a religião, você não encontrou com Deus Pai. Você entende assim? Um dos maiores privilégios que eu recebi na vida foi ser pai. Sabe por quê? Porque só sendo pai, eu descobri o quão bom é ser filho. Você olha assim, você fala, nossa, eu estou cuidando dela, estou protegendo, mas fala, como é bom ter alguém que faz isso por você, eu tenho isso, como é legal. Ser filho é descansar, porque sabe que o pai cuida. Ser filho é entender que vai ter provisão, pois o pai vai dar um jeito. Eu como filho, eu nunca me preocupei naquilo que se nós íamos ter o que comer amanhã ou não, porque eu sabia, o pai está lá, ele vai dar um jeito, vai ter o que comer. Bill Johnson, um famoso pastor norte-americano, ele adotou diversos meninos, colocou esses meninos na mesa para tomar a refeição. Ele viu que os meninos começaram a comer, como se não houvesse um amanhã. Eles falaram, calma, vocês estão na mesa do pai, amanhã vai ter mais, agora vocês estão na casa do pai, calma, tem provisão. Entenda isso, ser filho é entender que você tem proteção, tanto física, você já fez isso, já provocou alguém, falando, vem, e quando você corria atrás do seu pai, já. Ser filho é entender que você tem proteção física, ser filho é entender que você tem proteção psicológica. Quantas vezes você já não zoou uma criança, falando, nossa, se você fizer isso, morre, se fizer aquilo, acontece isso. O pai fala, não filho, fica tranquilo, acontece isso não. Entenda isso. Hoje, sendo pai, eu começo a me lembrar e a ver como fui agraciado em ter um pai. As lembranças me trazem gratidão. Grave isso na tábua do seu coração. Jesus, ele não morreu na cruz porque ele curou no sábado. Jesus, ele não morreu na cruz porque ele encarou os fariseus, os saduceus. Jesus, ele morreu na cruz porque ele insistiu em apresentar para o povo um Deus que era Pai. O povo aprendia sobre Deus do Antigo Testamento, aquele Deus que dá ordem e eu recebo ordem, eu cumpro ordem, senão vou ser castigado. Jesus veio apresentando um Deus que ele é Pai, um Deus que ele é Pai, ele vai te amar independente daquilo que você faça. Eu já citei isso, um dia a minha filha fez cocô em mim, é terrível, né? Alguém já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu? É difícil, né? Mas, não Dudu, profetizo sobre a sua vida, isso vai acontecer.
Não sei se agora ou no quinto filho, mas vai acontecer. Mas assim, é chato, mancha a sua roupa, ninguém fez isso em mim, mas o que mudou o meu amor por ela? Nada. Você pode ter um filho que te dá trabalho pra caramba. Posso falar, caramba, que o missionário não está aqui hoje. Você pode ter um filho que te dá dor de cabeça, que já te deu muito prejuízo, mas se ele falar, pai, posso voltar para casa? Você não mede duas vezes a palavra, você fala, pode, seu lugar é aqui. Vem que ainda tem um prato de comidinha quente para você. A Bíblia fala em Lucas 11:13, diz assim: ora, se vós, apesar de serdes mau, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós, homens, temos maldade no coração, e mesmo tendo maldade no coração, quando um filho pede, a gente não sabe dizer algo maldoso. Imagine o nosso Deus, que é um Pai celestial. As diversas culturas apresentaram diversos tipos de deuses ao longo da história. Apresentaram Maomé, apresentaram Alá, apresentaram vários deuses. Porém, nenhuma religião, a não ser o cristianismo, apresentou através de Jesus Cristo Deus como Pai. Os fariseus piravam, os saduceus piravam, como pode um homem chamar o Todo-Poderoso de Pai? A Bíblia fala que ele que era o primogênito, morreu na cruz, ele que era o unigênito, morreu na cruz para que ele se tornasse o primogênito, porque Deus, ele é nosso Pai hoje, você entende assim? Eu não sei você, mas eu amo dizer a palavra Pai. Agora, entenda isso. Eu vou repetir um pouco de coisa agora que eu falei alguns dias atrás, porque eu preciso trazer um contexto para quem não ouviu. Satanás, ele tem a paixão pela orfandade, ou seja, por tirar essa questão da paternidade. A referência de um pai, quando alguém perde a referência de um pai, ele perde a referência de senso, de direção, ele perde a referência de proteção. Satanás, ele sabe disso, então ele trabalha sobre isso. Entenda isso. Com certeza você já deve ter feito isso, provocar alguém perto, sem o seu pai ver. Você provocava alguém, e quando esse alguém via para cima de você, o que você fazia? Escondia atrás do seu pai, sim, e para variar, metia aqui, ó. Sim ou não, você já fez isso? Já. Todo mundo já fez isso, porque pai é proteção. Eu fico imaginando Jesus operando milagres, e os discípulos de peito aberto, está comigo Jesus, Jesus curando os enfermos, e os discípulos, e o Satanás rodeando, falando, uma hora ele vai, e quando ele for eu pego. Só que Jesus vem e mata a pau. João 14:18, ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus nunca nos deixará, Ele não deixa os seus filhos órfãos, Ele é um Pai presente, você crê nisso? Satanás, ele sempre esquematizou, já falei isso para vocês, Segunda Guerra Mundial teve milhões de mortos, mais de 25 milhões de soldados, vamos dizer que cada um tinha um filho, só nessa empreitada houve 25 milhões de órfãos, órfão gerando órfão, um órfão que ele não tem a referência, um pai que ele nunca teve a referência de um pai, ele não sabe ser pai, então ele não vai ser um bom pai, e assim por diante foi. A sociedade, ela tenta o quê? Sociedade, ela tenta impor isso, ela tenta tirar a importância da figura paterna de um lar. Esses dias aí, eu não posso citar o dia, senão você vai se tocar, eu vi um menino que estava fazendo, a escola fez um negócio com ele, de dar uma boneca para ele olhar durante a semana, para ele aprender como uma mulher a trocar a criança e etc. E tal. Vi o menino chegando com a boneca. Satanás, ele usa estratégias. Para o quê? Para nos ganhar. Ele ali está tirando o quê? Só nisso aí, ele está empreitando o homossexualismo, que o menino pode gostar da coisa. Está só ali lançando o feminismo.
se a mulher tem que fazer isso, porque o pai não pode fazer isso. Só que a mulher, ela tem um dom, a mulher foi chamada para isso. Tem coisa que não adianta. A minha esposa às vezes fica brava comigo, porque ela vai comer, ela entrega a criança, fala, vou comer, olha a criança, beleza. Só que tem hora que não dá, a criança chora, você põe, eu falo, coloquei desse jeito, não deu, coloquei do outro, não deu, coloquei do outro, desse, não deu. O que eu vou fazer? Não tem que fazer, eu não tenho cheiro de leite, eu não resolvo a situação. Nada substitui uma mãe, certo? Não, é ou não é? Eu fico até cabreiro, não tem como, eu já tentei. Aí ela vem e faz a mesma coisa que eu fiz, a criança fica quieta. Você fala, oxi, o que eu vou fazer? Agora, o inimigo usa estratégias, o inimigo usa. Aí nós citamos, um dia desse que vários personagens hoje são órfãos, e etc e tal. Citamos que 63% do suicídio dos jovens vem de lares sem pais. 93% das crianças sem teto e fugitiva vêm de lar sem pai. 85% das crianças que apresentam distúrbio de aprendizado são de lares sem pai. 85% dos estupradores são de lares sem pai. 75% das crianças que abandonaram os estudos são de lares sem pai. Satanás sabe disso, então ele sabe bagunçar a vida de alguém. Mas muitas vezes você diz, aqui eu vou repetir, você já deve ter decorado isso. Muitas vezes você vai dizer, eu tive um pai, mas eu tenho um pai. Porém, você pode ter tido um pai que não te apresenta Deus de fato como Ele é. Sabe, tem gente que se você falar a palavra pai, dói nela, porque ela tem lembranças ruins de um pai. Certo? Muitas vezes o pai que você tem, o pai ele deve mostrar para mim a referência de como é Deus Pai, mas muitas vezes a referência que nós temos não é a referência que de fato Deus é. Muitas vezes você pode ter tido um pai que ele é um pai passivo, é aquele pai que ele desconfia, que ele fala assim, ele já sabe que eu amo, eu não preciso falar que eu amo ele, que eu amo ela. E aí o que gera em você? Gera a ideia que o seu pai não tem afeto por você e também gera a ideia que Deus ele não precisa mostrar que me ama. Daí vem a religião, não há relacionamento de amor, há só um Senhor que me dá ordem e eu faço, e não é isso que Deus quer conosco. Se você persistir nisso, uma hora você vai cansar, uma hora você vai desistir, porque Jesus não veio para apresentar uma religião, um chefe para nós. Jesus veio apresentar para nós um Deus que é Pai, e Ele te ama assim como você é. A Bíblia fala que antes de Jesus ter feito todos os milagres, antes de Jesus ter honrado o seu nome, a Bíblia fala que Jesus, quando é batizado, Deus fala, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Não é por aquilo que Jesus ia fazer, mas sim pelo fato de que era Jesus o seu filho. Muitas vezes você deve ter tido um pai autoritário. Ele é aquele pai que fala, faz, eu não quero saber, faz. É aquele pai que ele tem que sentar primeiro na mesa muitas vezes, né? É aquele pai que tem coisa que é só dele, você não pode nem relar, se relar é perigoso. Aquele pai que é truculento, ele só te traz regra, ele fala, faz e cala a boca porque eu estou mandando. Esse pai é um pai legalista. Esse pai é um pai legalista. Ele não sabe se relacionar, porque muitas vezes as pessoas hoje não leem a Bíblia, porque apresentaram a Bíblia para essa pessoa somente como um livro, como um manual de instrução. Alguém aqui lê manual de instrução? Não lê. O celular que você comprou tinha um manual de instrução, você leu? Ninguém lê manual de instrução. Muitas vezes te apresentaram a Bíblia como um manual de instrução, você fala, não vou ler. A Bíblia pode ser sim um manual de instrução, sim, mas a principal função da Bíblia é que ela é uma carta de amor de Deus Pai para nós, os seus filhos. Conforme te apresenta as coisas, você vai entender e você vai ver de uma forma diferente. Muitas vezes você pode ter tido um pai que ele é abusivo, ele pode ter abusado de você verbalmente, psicologicamente, fisicamente, até sexualmente, ou até a questão de trabalho, ou até questão financeira. Você trabalha, chega com o seu salário e fala, aqui, isso aqui é seu.
E a imagem que você tem é do quê? De um pai abusivo. Deus, Ele é um Deus abusivo. Mas eu vou obedecer para Ele porque eu não quero ir para o inferno. Muitas vezes você pode ter tido um pai ausente. Pode ter sido por causa de divórcio, pode ter sido por causa de morte, pode ter sido por causa de abandono, pode ter sido por causa de diversas coisas. Mas ele se apresentou para você como um pai ausente, pode ser por causa de casos conjugais, mas se apresentou ausente para você. E aí o que você tem? A imagem de Deus. Deus, Ele é um Deus ausente. Te mostro ao contrário. Deus, Ele é um Deus que sempre está presente. Por mais que você possa dizer aqui, eu nunca conheci o meu pai, mas pode ver que em diversas situações, Deus preparou alguém para estar com você, para te apresentar Deus Pai naquele instante. Foi com um abraço, foi com um conselho, foi com um toque, foi com algo, mas Deus sempre esteve presente sobre a sua vida. Alguns não conseguem acreditar na provisão de Deus, porque não teve um pai que proveu em casa. Era a mãe que tinha que trabalhar, era a mãe que tinha que ralar, era a mãe que tinha que dar um jeito. Então como que eu vou acreditar que Deus pode prover sobre mim? Não vou. Não foi isso que me apresentaram. Alguns podem ter tido um pai acusador, aquele que só acusa, e quando você faz algo bom, ele fala, você não fez mais do que obrigação. Não há prazer nisso. Como eu posso ter prazer em Deus Pai, se eu não conheço assim? Muitas vezes, você pode ter tido um pai permissivo, aquele pai que fala, olha, se você fizer isso eu te pego, hein? Não faz isso, menina, e não pega nada, nunca pega. Aí você fala, é mentira, não pega, pode fazer que não pega. Pode ter sido assim. Aí, o que sai disso aí? A pessoa vem para a igreja e fala, Jesus falou que tem condenação. Mas Ele é um pai, Ele não vai deixar os seus filhos ir para o inferno. Porque a referência que você tem é de um pai que fala, mas não faz, um pai permissivo. E aí as pessoas acham que isso é amor, deixa fazer, isso não é amor, porque lá na frente a vida cobra. Amor é aquele que cobra aqui, mas sabe que está fazendo isso para o bem dessa criança. Entenda isso. Aí a pessoa acha, não vai ter inferno não, Deus é pai, não vai deixar o seu filho ir para o inferno. A Bíblia fala que Deus um dia falou para Noé, faz a arca, prega para que eles se arrependam. Aqueles que entrar na arca vão ser salvos. A porta fechou, filho, a porta fechou, acabou, não tinha mais para ninguém. Nem tudo acaba em pizza. Essa é a imagem que nós temos de Deus. Menos de um Deus que é paterno, Deus amoroso, aquele pai que é perfeito. Isso afeta as nossas vidas, isso afeta a nossa caminhada. Mas entenda isso, você veio aqui nessa noite para você entender que a religião ela não muda a sua vida, mas conhecer um Deus que é Pai, Ele muda a sua vida. Porque pessoas vêm ontem e não vêm hoje? Porque pagaram com a religião. Alguns devem ter outros motivos, mas alguns falam, eu já fui ontem, por que eu vou hoje? Pagaram, religião, uma vez por semana, mas não tenho prazer, eu vou porque eu quero sentir Deus Pai comigo, eu quero ser tocado, eu quero adorá-lo, eu quero senti-lo, eu vou porque eu amo estar na presença dEle. É isso que você precisa aprender. A religião vai te cansar um dia, o relacionamento com Deus vai te dar sustância, vai te dar fogo, vai te dar paixão, e vai te levar você até o fim, até o dia que Ele vier buscar os seus filhos. Amém? Você entende assim? Então abra sua Bíblia em João 1. Diz assim, João 1,11,
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verso 11 diz assim: veio para o seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus e o poder de serem filhos de Deus. Eu quero te mostrar o privilégio de ser filho de Deus, mas também quero te mostrar a cilada de você poder perder a maior oportunidade da sua vida, de ser de fato filho de Deus. Filho de Deus é aquele que se entrega a Ele. Filho de Deus é aquele que vive a adoção de fato, que vive a vontade de Deus. Muitas vezes você precisa tomar cuidado para não ser atacado por pensamentos de orfandade, como de um pai permissivo. Não, se Jesus morreu na cruz por todos nós, eu posso fazer o que for, Ele vai me amar de qualquer jeito. De fato, Ele te ama de qualquer jeito, mas Ele não ama a sua prática pecaminosa, e a sua prática pecaminosa pode te separar de um relacionamento com Ele. Ou senão, você pode ter um pensamento de orfandade, um pai autoritário. Não, eu preciso fazer, senão eu vou para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Não é isso. Deus, Ele quer se relacionar com você. A maior oportunidade da vida se dá quando eu recebo o convite para me tornar filho de Deus. Filho de Deus. A Bíblia fala que um menino chamado mancebo rico, ele caiu na cilada de recusar a maior proposta feita por Jesus, a maior proposta feita na vida dele, a proposta feita por Jesus. Ele disse: escuta, esquece tudo isso, vem, me segue, eu vou mostrar o Pai para você. A Bíblia fala que logo esse mancebo rico, ele não entendia o valor, logo ele que preferiu os bens terrenos, ele não soube dimensionar o valor daquilo que estava sendo colocado à mesa para ele, a oportunidade de se tornar filho de Deus, a oportunidade da eternidade ali. Muitos de nós temos perdido essa oportunidade porque perdemos o senso de valor, estamos trocando o que é eterno por algo que é momentâneo. Talvez você está perdendo a oportunidade de filho, porque te brilha aos olhos a oportunidade de muitas vezes ganhar mais, isso vai te afastando da casa do Pai, isso vai te afastando da casa do Pai, sabe? E as pessoas hoje, elas perderam o senso de realidade, elas comparam o que é eterno com aquilo que é momentâneo. Não tem como comparar aquilo que é eterno com aquilo que é momentâneo. O que é momentâneo passa, aquilo que é eterno fica, e o que nos interessa é a eternidade. Entenda isso. Entenda que o momento fez o filho pródigo jogar tudo para o ar por causa do momento. O momento era propício para experimentar coisas novas, o momento era propício para curtir, o momento era propício para conhecer novos lugares, novas vibes, novas pessoas, novas meninas, mas era o momento, não era a eternidade. Entenda isso. O momento tem feito muitos filhos largar a casa do pai e curtir aquilo que tem prazo de validade. Eu não falo para aqueles que estão lá fora, eu falo para aqueles que muitas vezes estão aqui, mas ainda não são filho, porque ainda não aprenderam a ter prazer em estar na casa do pai. Não cometa a insanidade de trocar aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Você precisa colocar princípios em sua vida. Olha, tem duas coisas que são inegociáveis para mim. Tem várias coisas que são, mas tem duas que são, que eu posso te apresentar. Tem algo aqui que para mim é inegociável: a minha eternidade. Se você vai me apresentar algo que não que vai custar a minha eternidade, não vem, que para mim eu não aceito, para mim não interessa. Não interessa. O que interessa para mim é passar a eternidade na casa daquele que me amou primeiro, na casa do meu Pai. Tem algo para mim também que é inegociável: a minha família. E muitos trocam família por prazer momentâneo, porque não entendem aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Às vezes eu olho para minha família, eu falo: nossa, que privilégio. Eu pego a minha filha, e eu olho assim para ela e falo: eu não posso cometer a sacanagem com essa menina de no final de semana ter que escolher se ela vai passar o final de semana com o papai ou com a mamãe. Não posso fazer isso.
Eu tenho que dar a minha vida pela minha família. Jesus tem que me ajudar. Eu não posso cometer a sacanagem de fazer ela escolher com quem que ela vai passar o Natal, se é com o papai ou se é com a mamãe. Não posso. Nem que isso custe alguns momentos para mim, mas não pode custar a minha família. E muitos hoje trocam momentos, trocam a eternidade por causa de momentos. A gente vê aí pessoas entrando em casas de prostituição, cara. Muitas vezes um senhor, muitas vezes até avô, pai de família entra. Você fala, não acredito. O que está fazendo? Cara, faz isso não. Porque por mais que ninguém descubra, quando aquele cara deita a cabeça no travesseiro, aquilo custa para ele. Aquilo custa. Entenda isso. Tem muito filho perdendo o privilégio de estar na casa do pai por causa de momentos. Vire para o seu irmão e fala: momentos não compensam. Nada é mais interessante do que a eternidade. Fala para ele. Todo momento que te impede de alcançar o que é eterno é cilada, é enganoso. E o mundo sabe enganar bonito. O mundo sabe enganar bonito. Ele faz embrulhos bonitos. Ele faz embrulho bonito. E dentro é terrível. Um dia eu vi uma pegadinha que era assim. O cara estava no orelhão e tinha uma caixa assim, fechada. Falava assim: ó, mano, tô deixando aqui para você o bagulho. Não vacila não, que é muito dinheiro, hein? Tô deixando aqui, não. E tinha gente atrás. Tô deixando aqui, não vacila. Tem que vir rápido. Tá? Muito dinheiro. Ele batia assim e saía. O pessoal, plau, tacava. Adivinha quem tinha? Cocô. Aí as pessoas saíam xingando. Mas não pode xingar. Você colocou a mão, você não podia. Mas o mundo engana bonito. O mundo faz um pacotão para você. E quando você vê o conteúdo, fede que é uma desgraça. É o que te apresentam com casos extra conjugal. A pessoa fala: nossa, tá dando mole para você, mano. Vai, você é o cara, você é fera. Sai disso, que isso fede que é uma desgraça. Você vai acabar com aquilo que Deus te deu. Marília Mendonça, uma excelente voz. Eu tomei uma surra de Marília Mendonça nessa semana. Tudo é Marília Mendonça, né? O vizinho não para de escutar Marília Mendonça. Se você bater a primeira nota, para mim eu canto. Eu estava vendo no Instagram, e tem muito crente que compartilha, né? Lindo. Ela cantava o seguinte, era um trechinho de 15 segundos, cantava assim, olha que bonito, olha que profundo. Quando bater a saudade, olha aqui para cima. Você já está cantando no ritmo, você está em pecado. Quando bater a saudade, olha aqui para cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei para você? Hoje é minha morada, a minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê cilada. Não, quem morre longe de Deus não vira estrela, não. Nem quem morre com Deus vira estrela, irmão. A única estrela é a estrela da manhã, Jesus. O máximo que vira, o máximo, vira umas faíscas, que você vai tomar umas faíscas depois. Cilada. Mas o mundo, ele apresenta algo bonito. Você fala: Marília Mendonça virou estrelinha. Aí mostra ela com o filho dela, lindo, vai ver a estrelinha que você vai ver. Sabe, e nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não conhecemos Deus como Pai, nós vamos cair em ciladas como essa, nós vamos estar presos à religião, sabe, e nós estamos à beira do catolicismo hoje. O maior problema nos Estados Unidos hoje, com o cristianismo, os Estados Unidos foi a nação de grandes avivamento da Rua Azusa, aí etc e tal. Eu vi o filho do pastor Subirá falando assim: o maior problema lá é que muitos falam cristão, mas não são praticantes, acreditam em reencarnação, acreditam em um monte de coisa. Eu estava caminhando, eu vi um cara, eu estava passando em frente à igreja católica, e eu vi um cara, passou de carro, meteu isso aqui, ó. Falei: e ele acredita que salva. E nós não estamos longe disso. Tem gente que acredita que vir para a igreja uma vez por semana salva.
Tem gente que acredita que vinho de Santa Ceia salva. Logo, essa pessoa vai passar em frente da igreja e falar: oh, glória a Deus, estou salvo. Não está. Deus é Pai, Ele quer relacionamento, Ele quer vida na vida, Ele te ama, Ele quer ser amado por você. Romanos 8,15 que nós lemos diz: pois vocês não receberam espírito de escravidão. Entenda isso. Você pode dizer: eu não sou escravo. Muitas vezes nós somos escravos de pecado. Muitas vezes nós não conseguimos nos libertar de pecado. Nós somos escravos. Tem gente que tenta sair de um pecado e não consegue, sabe por quê? Se tornou escravo do pecado. Quantos homens são escravos da masturbação? Quantas mulheres são escravas aqui da mentira? Quantos são escravos do roubo? Quantos são escravos de um dinheiro fácil? Quantos? E tentam sair e não conseguem. No reino de Deus não existe meio termo, ou você é escravo ou você é filho. Abra sua Bíblia, não precisa, que não vai dar tempo. Mateus 23:37 diz assim, ó: Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Deus, Ele quer que nós nos despertamos para um relacionamento. O versículo que nós iniciamos, que nós lemos, ele diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Jesus, Ele não chamou você para ser escravo, e Ele termina assim: mas receberam o espírito de adoção, por meio pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele diz assim: vocês receberam um espírito que anseia chamar Ele de Pai. Eu não sei você, mas muitas vezes eu estava passando uma luta muito grande, estava com medo, desesperado, e havia um grito dentro de mim que mudava tudo, era Pai! E Ele vinha, e não importa se lado que você estava, o Pai resolvia. Havia um grito que mudava muita coisa para mim, chamar o Pai. Há um grito dentro da sua alma que pode mudar a sua história, chamar Deus de Pai. A Bíblia fala que aquele menino, o filho pródigo, Lucas 15 fala é o capítulo do desviado. Primeiro fala do quê? Começa com a ovelha perdida, aquela que se perdeu no caminho. Depois fala da moeda perdida que estava em casa e se perdeu em casa, e termina com o filho pródigo, aquele que se perdeu do pai. Aquele que perdeu por não desfrutar a intimidade com o pai. Uma história revoltante. Ele desfez do pai, pediu a herança em vida. Imagine só o seu filho pedir para você: pai, dá minha herança que eu vou sumir. Ou seja, pouco me lixando para você, se vira. Ele desfez do pai, ele pediu a herança em vida, ele fez a família passar vergonha, porque já pensou, ele falou: o filho comendo lavagem. Ele fez a família passar vergonha. A Bíblia fala que aquele menino se perdeu, mas no final ele teve a sua história vitoriosa. Sabe por quê? O texto que nós lemos fala de Romanos, que Ele pôs dentro de nós um espírito que anseia clamar por Pai. Lucas 15:21 disse assim: aquele menino vinha caminhando de volta para a casa do pai, e de longe o seu pai avista e vem correndo para ele. Ele diz: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de filho. O que mudou a história daquele menino foi ter voltado para a casa do pai e chamá-lo de pai. Entenda isso. Por meio do espírito de adoção, a Bíblia fala que há o Espírito Santo dentro de nós, que Ele deseja clamar a Deus como Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Paizinho. Jesus nos leva a ter intimidade com Ele. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de escravidão, que nós não conseguimos vencer um pecado, mas o que o Espírito Santo diz para nós assim: faça como o filho pródigo, corra para os braços do Pai e grita: Pai. Por mais que você não consiga dizer palavras, porque muitas vezes nós não conseguimos sair do lamaçal que nós nos colocamos de pecado, diz assim, ajoelha aos pés dele, chama ele de Pai, diz: pequei contra ti. Sabe o que ele tem de resposta para você? Um anel no seu dedo, sandálias novas, uma túnica nova, porque Deus não está interessado naquilo que você fez, Ele só quer você de volta na casa do Pai.
Filipe um dia disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Eu não sei você, mas se tinha algo em que resolvia para mim, era os meus pais em um momento de adversidade, falar: calma, o Pai está aqui. Resolvia, está tranquilo. Às vezes, nós estamos em casa, fazendo as coisas por perto, e a Heloísa, ela não vê a gente, então às vezes ela começa a chorar, aí eu corro lá, coloco a minha cara bem perto dela e falo: calma, o Pai está aqui. Muitas vezes ela para de chorar. Muitas vezes o que nós precisamos ouvir aqui nessa noite é isso, Deus dizendo para nós: calma, o Pai está aqui. Não importa para onde você foi, não importa o que você fez, o Pai está aqui para colocar um anel no seu dedo, sandálias novas, e para te levar para caminhar com Ele. Quando tem relacionamento com o Pai, não cansa. Agora, quando eu entendo Deus como um chefe que me dá ordem, eu tenho que fazer, uma hora eu canso, não aguento mais, não há prazer nisso. Agora, quando eu faço e Ele me chama de filho, não há dinheiro no mundo, não há momento no mundo que vala passar a minha eternidade com aquele que um dia me chamou de filho, com aquele que anseia que eu venha caminhar com Ele. E nessa noite Ele diz para você: o Pai está aqui. Você pode se colocar de pé?